Nós temos aqui hoje a Ellen, né, que já fez apresentações no nosso estudo rotineiro e estreando aqui no nosso seminário. Ela se voluntariou, se colocou à disposição, e isso é muito importante, porque tudo é caminho, né, para a gente aprender, para a gente enriquecer mais ainda o nosso aprendizado. Ellen, então, minha querida, com muita proteção dos nossos amigos espirituais, nós te desejamos esses minutos de comunicação e sintonia para que você possa nos transmitir suas conclusões, tá bom? Seja, obrigada. Perfeito. Então, uma boa noite a todas e a todos. Hoje, então, nós daremos continuidade ao estudo do livro Devastando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, que, conforme a apresentação da nossa querida Cíntia na semana passada, escreveu essa obra inspirada pelo espírito Charles e também por outros espíritos de renome, como Bezerra de Menezes, Leon Denis, Inácio Bittencourt e Leon Tolstói. Então, ela, nesse livro, compilou, com a ajuda desses espíritos, alguns trechos da doutrina espírita em que se fala sobre o mundo invisível, né? E sempre com muita responsabilidade mesmo doutrinária. E o espírito que nós vamos apresentar hoje é intitulado Como se Trajam os Espíritos. E durante a leitura desse capítulo, nós podemos perceber que a palavra como aqui, ela tem dois significados que respondem a duas curiosidades nossas sobre um tema que nos é tão interessante, né? O primeiro significado da palavra como aqui é o de o que, de que maneira, como que se vestem os espíritos? Será que os espíritos se vestem? Será que eles usam roupas, usam túnicas? Será que eles precisam disso? Como que os espíritos se apresentam uns aos outros? Ou como que eles se apresentam aos médiuns videntes? Trajados? Eles são apenas abstratos, não têm forma e aí não precisam de roupa? São só uma silhueta sem definição? Então, esse que é o primeiro sentido da palavra como aqui, né? O como que os espíritos se apresentam, né? E o segundo sentido da palavra como aqui é o sentido de, bom, se é que os espíritos se vestem, será que eles usam algum traje, né? De que material que eles se valem para se trajarem? Será que no mundo espiritual existem guarda-roupas? Será que no mundo espiritual ele é um clone do nosso mundo físico aqui? Será que eles pegam as nossas próprias roupas? Será que elas são duplas? Será que esse meu copo aqui ele é duplo? Né? E aí no mundo espiritual os espíritos se valem desse meu copo aqui, né? Para se apresentarem com objetos, por exemplo? Então, durante a leitura desse capítulo, nós acabamos por sanar duas curiosidades nossas, né? Como que eles se apresentam e como que eles fazem isso, do que eles se valem para se apresentar dessa ou daquela forma. Bom, e aí, como em todos os capítulos dessa obra da dona Ivone Amaral Pereira e dos espíritos que a inspiraram, começa a apresentação do capítulo com um trechinho de alguma obra da doutrina espírita. E nesse capítulo que nós estamos apresentando, ela utiliza os itens 13 e 14 do capítulo 14 também, da obra A Gênese, que é a última obra do Pentateuco Espírita. O Pentateuco é esse conjunto de 5 obras que nós estamos vendo na tela, que são as obras básicas da doutrina espírita. As básicas não são as únicas, né, que formam a nossa doutrina, também não são as únicas escritas por Allan Kardec, mas são aquelas recomendadas para que se entenda a base doutrinária do Espiritismo. Então, em 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos, em 1861 o Livro dos Médiuns, em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865 o Céu e o Inferno,
E, por fim, em 1868, a Gênese, que é essa obra que ela utiliza na abertura desse capítulo 2, e no decorrer do capítulo ela também cita mais um item deste mesmo capítulo 14. Bom, nessa obra, a Gênese, o Kardec, ele vem nos explicar, conforme o que ele aprendeu com os espíritos durante os seus estudos, né, sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E aí, logo na epígrafe, logo na abertura do seu livro, ele diz que a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos, que a ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza, que Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas, e que para Deus o passado e o futuro são o presente. Por quê? O Kardec, ele vem para nos explicar nessas obras, que nessa obra especificamente, né, que esses fenômenos considerados sobrenaturais até então, e hoje em dia também, né, que são considerados misteriosos, milagrosos, eles não são uma derrogação da lei de Deus, que é o contrário, não tem nada de sobrenaturais, são fenômenos naturais. É o homem que não conhece ainda todas as leis da natureza, porque o nosso universo é muito vasto, né? Então, tudo que acontece tem respaldo científico. A ciência é que não compreende, né, determinados fenômenos e acaba desacreditando esses fenômenos porque também não conhece essas leis. E aí, no capítulo 14, que, como dissemos no início, né, os itens 13 e 14 vão ser utilizados como abertura desse capítulo em que Dona Ivone vai nos dizer como se trajam os espíritos. Ele é um capítulo que trata dos fluidos. E durante esse capítulo todo, o Kardec vai nos dizer que os elementos fluídicos, eles são, na verdade, assim, que existe um fluido cósmico universal e que o fluido cósmico universal ele vai estar em dois estados, em estado de eterização ou imponderabilidade, que é considerado o estado normal primitivo, que é o comum no plano espiritual, e também o estado de materialização ou ponderabilidade, que ele é geralmente consecutivo a esse primeiro e domina no plano físico. O Kardec, ele conclui que a ciência ela acabou resolvendo a questão dos milagres que derivam do elemento material, explicando-os ou demonstrando a impossibilidade com base nessas leis que regem a matéria. Isso porque a ciência não conhece o elemento espiritual e ela não consegue explicá-lo. E o Kardec, ele era um cientista, ele era uma pessoa muito investigativa, curiosa e até mesmo desconfiada, né, como todo bom cientista. E como discípulo de Pestalozzi, quando em sua época começaram a surgir alguns fenômenos como das mesas girantes, da psicografia, ele passou a estudar profundamente tais fenômenos, buscando explicação científica e material para tanto. E conforme ele foi investigando, ele viu que a ciência até então desconhecia algumas leis, né? As leis materiais já consolidadas, elas não eram suficientes para explicar determinados fenômenos. E aí, como esse fluido cósmico universal, ele é essa matéria primitiva que gera tudo, tanto no nosso mundo material quanto no mundo espiritual, é esse fluido que acaba por explicar determinados fenômenos, como o das aparições de espíritos trajados, como ele via, ou portando objetos, por exemplo. E aí, nos itens 13 e 14, finalmente, né, ele vai nos dizer que os fluidos espirituais, eles constituem um dos estados do fluido cósmico universal,
que eles são a atmosfera dos seres espirituais, são o elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos espirituais, que são perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que acabam escapando aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. E vejam só, ele acaba dizendo também que esses fluidos espirituais são o veículo do pensamento, como o ar é o do som. E aí, diz também que os espíritos atuam sobre esses fluidos espirituais, não como os homens fazem para manipular os gases, por exemplo, mas empregando o pensamento e a vontade. Então, por os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. E aí ele diz que pelo pensamento os espíritos conseguem fazer com que esses fluidos fiquem do jeito que eles desejarem. Eles conseguem direcioná-los para onde quiserem, aglomerarem, combinarem, dispersarem, organizarem esses fluidos em conjuntos, né, dando a eles uma aparência, uma forma, uma coloração e mudando as propriedades também, assim como um químico muda a dos gases e a de outros corpos. E aí termina por dizer que é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E aí, dito tudo isso, nós já temos a resposta para uma das nossas perguntas, né? Eu falei ali no início que o como pode ser visto tanto como o que esses espíritos usam, né? Como eles se trajam, como que eles aparentam, e também no sentido de se eles se trajam, se eles vestem algo, como que eles fazem isso, né? Agora nós sabemos que existem esses fluidos espirituais e que os espíritos manipulam esses fluidos espirituais com a força do pensamento e a vontade. Então, se os espíritos se vestem, a gente já tem uma ideia de como eles fazem isso. Pois bem, e será que esses espíritos se vestem? Será que eles se trajam? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos falar um pouquinho de Joana d'Arc, a donzela de Orleans, que é tida hoje como santa francesa, que foi uma jovem que nasceu em 1412, numa pequena vila lá na França, quando a França não era nem conhecida como o país que é hoje. E aos 12 anos, ela era muito católica e no quintal da casa dela, ela começou a ter visões. E aí ela passou a ver o arcanjo Miguel, acompanhado de Catarina e Margarida, que eram santas da igreja dela. E nesse momento, eles passaram a falar para ela da situação que o país dela estava vivendo, muito difícil, e disseram que ela tinha uma missão de ir até o Delfim e coroá-lo como rei. Bom, durante 4 anos, Joana d'Arc fugiu dessa missão dela, né? Continuou ouvindo as vozes, continuou tendo as visões, até que um dia ela se despediu dos pais, foi até a casa de um tio que acreditava nela, e juntos eles foram na missão dela, sempre ela ouvindo essa orientação das vozes, né? E foram socorrer o Delfim, coroá-lo como rei, e deu tudo certo. Até aí, ela conseguiu liderar esse exército, orientou o Delfim a ir até um determinado local onde ele deveria ir, lá ele foi coroado rei, tudo bem. Porém, após isso, ela foi traída, foi vendida aos ingleses e eles a entregaram ao Tribunal da Santa Inquisição. E nós sabemos dos horrores desse período. Ela foi submetida a uma verdadeira tortura moral durante 6 meses, passou por interrogatórios longos, cansativos, até que em 30 de maio de 1431, ela teve os cabelos raspados, foi escoltada por 120 homens armados, foi atada a um poste e executada numa fogueira. E quando as chamas estavam envolvendo, né, ela exclamou ainda: sim, minhas vozes eram de Deus, minhas vozes não me enganaram.
porque até sobre isso ela havia sido alertada, né? Mas por que eu estou contando essa história? Bom, durante essa Inquisição, pela qual Joana d'Arc passou, até culminar na sua execução à fogueira, um dos seus inquisidores mais terríveis, que era um bispo, ele perguntou para ela, por conta das visões, né? São Miguel te aparece desnudo? E ela, de forma muito simples, muito tranquila, né? E de forma que ele jamais compreenderia em nenhum de seus algozes, respondeu com outra pergunta. Pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Não é? Bom, é que nesse momento a gente tem a resposta para o outro sentido da palavra como, né? Os espíritos têm como ou com que se vestir. E eles podem fazê-lo pela força do pensamento, como nós vimos anteriormente, né? Na Gênese. Eles têm os fluidos que eles podem manipular, que encontram-se à sua disposição. E aí, nas palavras da própria Dona Ivone, ela nos diz que Deus, o Criador onipotente, o artista inimitável, Senhor da beleza suprema, possui, espalhados pela sua criação infinita, até dentro das próprias possibilidades psíquicas, vibratórias, mentais dos seus filhos, os elementos e as energias que lhes permitem ataviar-se, uma vez desencarnados, consoante os seus próprios gostos artísticos ou simplesmente práticos, tais quais os encarnados. Bom, no item 3 do capítulo 14 da Gênese, o mesmo capítulo, né, que abre, a Dona Ivone também transcreveu, e nesse trecho, Kardec, por meio dos espíritos, claro, nos ensina que os fluidos espirituais não são uniformes, só que, sem deixar de ser etéreo, eles sofrem modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível, e que essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares do mundo invisível. E que, dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Então, se no nosso mundo material, dentro e fora do nosso planeta, tantas belezas naturais, tanta variedade de cores, de formas, de odores, de texturas, que sequer nos é possível conhecer a todos, se o homem não conhece o fundo do mar, tanto quando ele conhece o solo lunar já, imaginem a vastidão, a diversidade que existe no mundo espiritual. E talvez seja por isso até que quando nós seguramos um bebê no colo, quando nós acariciamos o nosso animalzinho de estimação, quando nós sentimos a brisa nos tocar o rosto, o mar tocar os nossos pés, talvez por isso que nós nos sintamos tão bem, não é? A gente precisa disso de vez em quando. Porque talvez em espírito nós estejamos nos lembrando como é belo, como é variável, como é grandioso o nosso lugar de origem. Esse é o nosso laboratório espiritual, é o nosso laboratório invisível, né? Que encarnados aqui não temos acesso, mas os nossos amigos em espírito desencarnados têm. E o que é esse laboratório no mundo invisível? No livro dos médiuns, que também faz parte do Pentateuco, como dissemos, ao qual Ivone também recorre para escrever sobre o vestuário dos espíritos, o Allan Kardec, nesse capítulo 8, que nós estamos vendo na tela, o iniciozinho, o título e o subtítulo, ele usa esse título do Laboratório do Mundo Invisível, e ele trata sobre o vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria, ação magnética curadora. E aí,
ele afirma que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida, e que talvez isso se justificasse porque tais vestuários fizessem parte do indivíduo mesmo, mas que não compreendia onde que eles buscavam essas roupas, especialmente alguns objetos que certos espíritos carregavam consigo. E aí ele tomou como exemplo, para tratar disso, o caso do item 116 também do Livro dos Médiuns, de uma senhora que relatou que ela estava enferma na cama e ela se assustou porque tinha um homem sentado perto da cama dela. E ele estava segurando uma caixa de rapé. Para quem não sabe o que é rapé, como eu também não sabia, era uma caixinha que se carregava antigamente com tabaco, com fumo, e algumas pessoas fumavam, fumavam não, cheiravam, outras mascavam, né? Era uma caixinha. E aí esse senhor estava lá aos pés da cama com uma determinada roupa, segurando, e aí ela percebeu a presença dele, para ela parecia que ele estava olhando para ela, só que toda vez que ela ia inquiri-lo, né, que ela ia conversar com ele, ele fazia sinal para que ela voltasse a dormir, e aí ela tentava de novo, ele fazia o sinal para ela voltar a dormir, até que ela realmente adormeceu. Passados alguns dias, ela já restabelecida, né, bem de saúde, encontrou esse mesmo senhor usando a mesma roupa, idêntica, e segurando uma caixa de rapé, idêntica àquela. E aí ela foi agradecê-lo pela companhia que ele o fez naquela noite, por ter cuidado dela, e ele falou que não, que fazia muito tempo que ele não a via, que não era ele. E aí ela até conhecia já sobre o espiritismo, ela não quis ensiná-lo naquele momento, né, falar do que se tratava, mas ela já percebeu que, na verdade, foi um fenômeno espiritual, que aquele senhor, em espírito, enquanto dormia, a visitou e cuidou dela naquela noite. Né? E o Kardec estava intrigado com isso, e com outros tantos casos que vinham até ele, relatando de espíritos que carregavam charutos, bengalas, outros objetos, e ele queria muito saber se esses objetos eram duplos, igual o copo que eu falei no começo, né? Se eles também existiam, se os objetos que existem no mundo material também existiam no mundo espiritual, ou se não, como que aquilo acontecia, como que os espíritos conseguiam fazer aquilo, né? E, como cientista, lançou as hipóteses dele, fazendo perguntas aos espíritos, e quem respondeu a ele foi o espírito de São Luís. E aí tem um diálogo lá nesse capítulo do Livro dos Médiuns, e a Dona Ivone, ela coloca alguns itens e algumas perguntas, transcreve, né, nesse capítulo que nós estamos estudando, do livro dela, mas recomenda que se faça a leitura integral, porque realmente é muito interessante. E aí, alguns trechos aqui nós transcrevemos, onde o Kardec vai fazendo as perguntas e São Luís vai lendo. Por exemplo, aqui, ele fala: citamos um caso de aparição de um espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, do qual tomava pitadas. O caso desse senhor e dessa senhora que relatamos agora. Experimentava ele a sensação que experimentava um indivíduo que faz o mesmo? E ele responde, não. Aí Kardec continua perguntando, aquela caixa de rapé tinha a forma da de que ele se servia atualmente e que se achava guardada em sua casa. Que era dita caixa nas mãos da aparição? E São Luís responde, uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomassem a aparição por uma alucinação devido ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua aparência, e para isso tomou todas as aparências da realidade. E Kardec continua. Dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Desejáramos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material.
E aí São Luís responde, certamente, é com o auxílio desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivo. E aí Kardec coloca uma notinha dizendo, é evidente que a palavra aparência deve ser aqui tomada no sentido de aspecto, imitação. A caixa de rapé real não estava lá. Aqui o espírito deixava ver era apenas a representação daquela. Era, pois, com relação ao original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. Bem, e aí a pergunta do copo, né? A pergunta desse desdobramento. Será que os objetos são duplos? E aí Kardec pergunta, dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? E aí São Luís responde que não é assim que as coisas se passam, que sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na nossa atmosfera, tem um espírito, um poder que nós estamos longe de suspeitar. Podem eles, pois, concentrar à vontade deles esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda aos objetos materiais. E aí Kardec vai fazendo mais perguntas e pergunta, inclusive, se o espírito desejasse, se essa senhora poderia ter visto a caixa de rapé como se fosse real mesmo, se ela cheirasse, se ela sentiria, né, o cheiro, e ele responde que sim, porque os espíritos realmente têm sobre a matéria um poder que a gente sequer imagina. O Kardec e São Luís, eles vão explicando esses fenômenos de uma forma muito esclarecedora mesmo, e a Dona Ivone, como eu disse, nos recomenda essa leitura, e aí ela retorna lá para o item 14, do capítulo 14 da Gênese, de novo, e ela fala que as transformações que os espíritos fazem no fluido espiritual, apesar de elas resultarem do pensamento, algumas vezes elas ocorrem de forma consciente, mas em outras de forma inconsciente. Então, basta que o espírito pense numa coisa para que essa coisa se reproduza. E é assim que ele se apresenta e se faz visível ao encarnado, que tem a vista psíquica, quando ele vem com cicatrizes, com sinais exteriores, membros amputados, etc., né? Porque tudo é o estado mental. Nós já vamos chegar lá daqui a pouquinho. Aí depois ela transcreve um trecho em que Leon Denis diz que as próprias nebulosidades, como essas que nós estamos vendo na tela agora, elas são agregados de matéria cósmica condensada, são germes de mundos, e elas aparecem nas primeiras fases das materializações dos espíritos. E a ação dos espíritos sobre a matéria nos faz compreender de que modo que se elaboram esses astros, né, no universo, e como que se consuma a obra gigantesca do mundo, né? É muito maior do que os nossos olhos carnais aqui podem ver. E aí, nessa mesma obra, que é No Invisível, de Leon Denis, capítulo 20, ele nos apresenta os casos do espírito Lélia, que em uma sessão, com um sopro, na frente dos seus assistentes, ela formou um tecido de gaze branca, muito leve, que foi se estendendo até cobrir todas as pessoas presentes na reunião, na sessão, né? E também o caso de Emma Harding, que em uma aparição se mostrou com o vestido da Rainha das Fadas, que era um vestido que ela teve na mocidade dela. E essas situações são simples imagens mentais exteriorizadas e de formas tão consistentes pelos espíritos que elas acabam se tornando capazes de serem percebidas pelos encarnados. E aí, depois de teorizar, né, a Dona Ivone começa a nos contar das suas experiências como médium vidente, tanto no seu estado normal, quanto quando ela era levada em corpo espiritual pelos seus guias espirituais e seus instrutores espirituais.
E aí ela relata que já havia visto e convivido com muitos espíritos em diferentes graus evolutivos, e que somente uma vez ela se deparou com um espírito totalmente desnudo. Mas que o que ela havia presenciado levava ela a poder afirmar que sim, que os espíritos se trajam e modificam a aparência das vestes conforme eles quiserem ou conforme for mais conveniente. E com exceção de alguns espíritos que às vezes são muito inferiores ou criminosos e a mente deles não possui a vibração, as vibrações, né, à altura da operação plástica necessária para se apresentar como eles gostariam de se apresentar, e aí eles acabam sendo vistos e chocando o médium vidente até, por conta da aparência tão horrorosa, assim, miserável. Uns se apresentam sujos, rasgados, com roupas esfarrapadas, uns cobertos de lama, outros usando um manto negro, geralmente cobrindo a cabeça, os ombros, ou então com essas máscaras dos verdugos da Santa Inquisição, como nós estamos vendo nessa imagem, que mostram apenas os olhos. E ela relata que também alguns usam longos chapéus, botas de cano alto, e que esses espíritos sempre buscam cobrir o rosto. Mas quando o médium surpreende-os por tê-los visto, eles insultam o médium, eles ficam muito nervosos, e que o médium precisa se harmonizar com as vibrações superiores para que essas entidades se afastem e também para que ele não se deixe afetar pelos males que esses espíritos podem provocá-lo, né? E que a prece é sempre a melhor defesa contra essa espécie de habitantes do mundo invisível. Mas, felizmente, ela diz que essas aparições não são tão frequentes e que essas visões só foram permitidas a ela sob a direção dos instrutores espirituais para observação e estudo dela. E aí diz que alguns estudiosos não admitem a possibilidade de os espíritos se trajarem, porque eles são muito diferentes dos homens, e eles pensam que os espíritos são abstratos, são vagos, mas que os espíritos que estão mais próximos à Terra, pela lembrança que eles têm de terem sido humanos, são muito semelhantes a nós, parecendo muito humanos mesmo, a não ser pela estrutura que é mais frágil. Que alguns são muito mais belos que nós, são delicadíssimos pela feição perispiritual deles, e outros são tão hediondos, tão repulsivos, que têm uma aparência inferior ao pior homem que a gente possa ter visto já. E aí ela relata que durante as orações diárias dela, ela se via sempre rodeada de entidades sofredoras, e que ela acreditava que os guias espirituais dela encaminhavam essas entidades sofredoras para lá, não somente para que participassem das preces que ela fazia, mas também porque toda noite ela fazia a leitura doutrinária sistemática da doutrina espírita, e aí esses espíritos provavelmente ali se instruíam e encontravam conforto, consolo, direção a seguir mesmo. E que nós devemos cuidar muito daquilo que nós lemos, porque, embora ela não fizesse a leitura em voz alta, os espíritos captam a vibração do que nós estamos lendo. Então, é importante nós cuidarmos disso, né? Porque se nós estivermos lendo algo, né, que seja ruim para o nosso espírito, nós vamos atrair espíritos na mesma faixa vibratória, que não são legais para estar na nossa companhia, né? E aí ela relata também que durante as leituras e preces dela, ela se via ao encontro de suicidas que geralmente estavam muito tristes e alguns com problema para respirar, assim como se estivessem asfixiados. Pessoas também que sofreram em desastres naturais e tiveram pernas amputadas, braços esmagados, vestes ensanguentadas, muitos ferimentos, e eles se apresentavam chorando, desolados mesmo. E
tudo isso em razão do estado mental em que eles se encontravam, né? Por que que, diferente de outros espíritos, eles não conseguiam se vestir da forma que eles desejassem ou que fosse mais conveniente? Porque o estado mental deles ainda estava preso ali à forma como eles desencarnaram. E aí ela conta especificamente do caso de um jovem entre 18 e 20 anos, que uma vez se apresentou cheio de ataduras de gás, todo envolto, braços, pernas, corpo, e ele estava com um cheiro muito forte de iodo. E ela percebeu que, antes mesmo dele chegar esse cheiro já de iodo, e ele tinha desencarnado numa explosão, tinha morrido no hospital, e que nessas situações ela sempre fazia uma leitura esclarecedora, edificante, para amenizar a aflição desses espíritos. E aí ela diz que alguns espíritos se debruçavam sobre o seu ombro, tiravam até os óculos que estavam habituados a utilizar para fazer suas leituras e liam junto com ela. E na semana passada, enquanto a nossa querida Cíntia estava apresentando para nós a introdução e o primeiro capítulo dessa obra para nós, ela nos contou que a Dona Ivone tinha o hábito de orar pelos suicidas, que ela registrava o seu nome num caderninho, ela recortava notas de falecimento, imagens dos jornais e sempre orava por esses suicidas. E aí, nesse capítulo, a Dona Ivone nos conta a história de um senhor em espírito que se apresentou a ela, que parecia ter por volta de 38 a 40 anos, e estava vestindo um terno azul marinho muito surrado, muito pobre, uma gravata preta bem mal atada, e ela disse que ele tinha um semblante muito triste, muito triste. E aí ela fala que mesmo assim ele chegou até ela num gesto muito fraterno, repousou a mãozinha dele sobre a dela e disse isso que está escrito aí na nossa tela: venho agradecer-lhe os votos feitos em minha intenção à bondade de Deus. Suas preces me auxiliaram tanto que até minha família que deixei na terra foi beneficiada. Chamo-me Joaquim e meu nome está no registro do seu caderno de apontamentos. E ela foi verificar o caderninho dela e encontrou mesmo lá o nome de um Joaquim Pires. Ela disse que esse espírito, ele permanecia vinculado ao vestuário que ele utilizava quando encarnado e que ele tinha, inclusive, sido sepultado com esse terno azul, né? E que ela pôde perceber, depois que ela viu que se tratava de um suicida, que tinha até terra nos sapatos dele, provavelmente a terra jogada, né, no seu sepultamento. Mas não foram só espíritos sofredores que a Dona Ivone pôde visualizar durante a sua estadia aqui conosco, né? Ela disse que o mundo espiritual também é repleto de espíritos elevados, que são os nossos guias, mentores, que colaboram conosco nas nossas casas espíritas, nos nossos hospitais, e tem tantos outros trabalhos aqui que nos auxiliam na nossa jornada evolutiva. E dentre os espíritos que a Dona Ivone citou como os mais bem vestidos, estão o espírito de Charles, que é o que inspirou ela a escrever esse livro que nós estamos estudando. Ela relata que ele foi martirizado pelo amor ao evangelho no século XVI, durante a matança de São Bartolomeu, na França. E ela disse que ele se deixava ver em trajes geralmente de iniciado hindu, que é esse segundo aqui, à direita, com turbante, né? Pelo menos nas imagens que eu pesquisei, é mais ou menos assim. E também, uma vez, ele se deixou ver como um príncipe indiano, como nessa primeira imagem aqui da esquerda, porque no século XVII ele foi soberano na Índia. Um outro espírito que ela relata que apareceu, né, muito bem vestido, foi o de Chopin, que ela havia visto já com 4 trajes diferentes, 2 deles da moda da sua época, e ele até estava todo envolto, por isso que tem essa luz azul na tela, todo envolto de uma névoa translúcida, um luar azul translúcido, como ela colocou. E aí eu coloquei Victor Hugo aí do lado, porque ela relata que Victor Hugo tinha essa mesma névoa em volta dele, essa neblina.
E ela só conseguiu de Vitor Hugo visualizar o busto. Outro que ela diz que estava muito bem vestido foi Lázaro Zamenhof, o criador de Esperanto, que ele se apresentou todo vaporoso, mas muito humanizado, e ele vestia um terno da sua época e estava circundado de um halo com ondas cêntricas. Ela imagina que eles indicavam o seu grande trabalho intelectual e que também dele emanava um lindo jato de luz. Um outro espírito que ela relata com uma aparência linda foi de um que ela não sabe o nome, ela desconhece a identidade, mas que ela chamou de anjo guerreiro. Ela o viu uma vez só, num momento muito importante, e ela disse que ele estava vestido com uma túnica grega curta, atada por um cinto dourado, usava esse diadema discreto com um único friso de ouro e guiava uma biga romana, que é essa, como se fosse uma carroça aqui, né? E ela era feita de pedra, nessa cor aqui da pedra à direita. Só que ela não viu os cavalos, ela viu apenas ele guiando a biga mesmo. Com uma mão, ela empunhava ali os cavalos, e com a outra ele segurava uma bandeira, uma flâmula, na verdade, desse formato aí, onde está escrito Salve Brasil Imortal. Era uma bandeira, um formato mais triangular, escrito Salve Brasil Imortal. Ela disse que ele era um jovem muito belo, sorridente, com traços orientais, árabes e brasileiros, do tipo encontrado em Goiás. E aí, outros dois espíritos que ela diz que estavam sempre bem trajados eram de Bezerra de Menezes e de Bittencourt Sampaio, geralmente vistos em longas túnicas vaporosas, cintilantes, levemente coloridas de azul, que Bezerra de Menezes também se deixava ver trajando um avental de médico e barrete, a touca, e o Bittencourt Sampaio uma vez foi visto com uma coroa de louros, mirto ou carvalho, ela não soube identificar, mas era assim como os antigos intelectuais gregos e latinos faziam. E aí a Dona Ivone fala que geralmente os espíritos se apresentam trajados conforme fizeram durante as suas encarnações. Aí eles acentuam alguns detalhes que ajudam a reconhecê-los melhor, mais marcantes, né? E raramente alguns se deixam ver conforme foram sepultados, ou como gostariam de se vestir, mas não puderam em vida. E aí ela cita dois casos. O da tia dela, que desencarnou e 2 meses depois apareceu para ela e mais 3 pessoas da família dela, vestida com um terno de gabardine azul marinho, que era uma roupa que ela gostava muito de usar para ir visitar os filhos, um cachecol de seda quadriculada, branca e preta, mas que em cima dessa roupa tinha um véu negro de renda preta, né? Cobrindo todo o corpo dela, e que ela se debatia, irritada, inutilmente, tentando tirar esse véu e não conseguia. E aí, 1 mês depois, ela, Dona Ivone, a família, descobriram que essa tia havia sido sepultada com aquela roupa, aquele terno, né, cachecol, roupa que ela gostava tanto, mas colocaram esse véu nela, que ela gostava de usar para ir à missa e tomar a comunhão, que ela era católica. Era uma mantilha, né, do tipo espanhol. E ela, então, nessa aparição, se fez ver como tinha sido enterrada. E aí, um outro caso que a Dona Ivone relata é o da filha de um senhor de Belo Horizonte que havia desencarnado aos 14 anos. E 3 dias após o seu falecimento, ela apareceu para a irmã dela, que a viu usando um lindo vestido de baile, tipo Imperatriz Eugênia, salpicado de pequenas pérolas como gotas de orvalho. Aí a Dona Ivone até diz que esse detalhe salpicado das pequenas pétalas como gotas de orvalho, inclusive, foi algo que ela viu também em 2 trajes de Chopin. Então, Dona Ivone nos ensina que fatos, né, aparições como a dessa menina que apareceu com esse vestido tão bonito, que é um que ela não teve em vida, né? E também eles reanimam pessoas que às vezes perdem seus entes queridos, que perdem amigos, né?
e ao verem que o espírito está tão bem, se encorajam, ganham força. Inclusive, isso estava acontecendo com os pais dessa menina, que estavam desanimados mesmo por terem perdido a companhia física ali da filha tão cedo, né? E ao que sua filha, que sobrevivera, né? Relatou que viu a irmã daquele modo, a família realmente ficou muito feliz. E aí, a dona Ivone vai voltar lá para aquela pergunta que o inquisidor de Joana d'Arc a fez. São Miguel te aparece desnudo? E aí, dona Ivone nos diz que sim, que há espíritos desencarnados, aqueles que foram homens e mulheres de baixa condição moral, que se arrastaram nas suas existências consagradas aos excessos carnais, à devassidão dos costumes, que podem aparecer desnudos aos médiuns e revelando até mesmo cenas degradantes que eram habituais a elas no estado humano, e isso revela a degradação mental em que esses espíritos ainda permanecem, e que o compromisso do vidente, do médium vidente nesse caso, é exatamente esse, de tornar-se o intermediário entre os dois planos da vida, de contemplar, de ver, e revelar, ainda que estarrecido, o realismo que seus instrutores espirituais lhes permitem, surpreendendo além túmulo, para satisfazer aqueles que desejarem informações sobre o palpitante assunto, né? Então, situações assim, como aquelas viu, para nos ensinar mesmo como que é o mundo espiritual. E aí ela fala que, embora isso seja possível, o comum é que os espíritos se apresentem sob as aparências que mais lhe agradem. E que, ainda que seja de fluido cósmico universal, éter sublimado, fluido espiritual, matérias quintessenciadas, gases, vaporizações, ou simplesmente em decorrência da força mental projetada sobre as fibras supersensíveis do perispírito, a maioria dos habitantes do além se deixa ver com essas roupas que variam do belo, esplendoroso, ao miserável e ao horrível. E aí ela diz que sim, os espíritos podem vestir-se, servindo-se dos ricos elementos esparsos pelo universo, aos quais acionam voluntária ou insensivelmente, valendo-se das forças do pensamento e da própria vontade. E aí ela nos leva à reflexão. Os homens, por sua vez, não se trajam igualmente com os produtos da própria mente? Porventura, a lavoura do linho e do algodão, com a produção da seda, a maquinaria das fábricas que tecem os seus fios, transformando-os em vistosos brocados e rendas custosas, não foram antes criações mentais para, em seguida, se concretizarem em vestuários ricos e suntuosos? Quando o homem deseja lindar-se, não é a sua mente a primeira a criar aquilo que ele desejou, para depois ele próprio concretizar esse desejo na matéria de que dispõe no plano terreno? E, de fato, né, nós encarnados, muitas vezes, acabamos nos vestindo de acordo com o nosso estado mental. Às vezes, se estamos tristes, adoecidos, ou mesmo com preguiça, a nossa imagem externa vai refletir a nossa imagem interna, porque a gente não vai estar bem para nos arrumar. Agora, se nós estivermos alegres, ou se nós formos vivenciar uma ocasião especial, uma festa de casamento, por exemplo, nós vamos nos arrumar melhor. E nós, o que nós somos? Nós não somos espíritos encarnados? Então, com os nossos amigos desencarnados, vai ser da mesma forma. O estado mental vai refletir o estado externo deles, a aparência. E Dona Ivone finalmente nos diz que o universo infinito, concreto, estável, eterno, não é produto da mente divina? E não é da humanidade, do seu Criador, parcelas de sua superioridade? E finaliza: trabalhemos, pois, e vigiemos para que um dia os produtos da nossa força mental nos possam glorificar em vestes de luz na realidade da vida espiritual. Tá. Mas, enfim, a dona Ivone, no final, ela nos chama a essa reflexão, que nós devemos trabalhar
e vigiar para que um dia os produtos da nossa força mental nos possam glorificar em veste de luz na realidade da vida espiritual. Ou seja, nós precisamos cuidar do que nós falamos, do que nós pensamos, do que nós lemos, do que nós assistimos, cuidar dos nossos pensamentos, buscarmos a nossa evolução, para que um dia nós possamos ser um espírito que não esteja preso em uma confusão mental, em um estado mental degradante, para que nós não estejamos em estado espiritual na lama ou maltrapilhos, que nós possamos, né, nos apresentar bem, que a nossa mente possa estar bem. E aí, respondendo as duas questões lá, aos dois comos do início, os espíritos se trajam, sim, geralmente da forma como desejam, às vezes não, às vezes da forma como está o seu estado mental. E para fazer isso, eles utilizam da força do pensamento, da vontade, da manipulação de fluidos espirituais, de aspectos materiais também aqui do nosso mundo material. E aí, na próxima semana, nós vamos ter a apresentação da nossa amiga Leila, que vai falar sobre o capítulo 3, Frédéric Chopin na espiritualidade. E é isso. Ellen, muito obrigada, viu, por todo o esforço de estudo que você fez. E nós temos Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. A Dona Ivone, ela vem nos relatando, ela cita artigos científicos, ela cita o item lá das obras de Kardec, Leon Denis, que nos remetem a explicações científicas de tudo que ela via, de tudo que ela vivenciou. Mas não sei se vocês já viram, quando termina o capítulo, ela nos chama a atenção para a responsabilidade de nós em qualquer grau de mediunidade que nós tivermos. Desde uma mediunidade eu já vou te dar a palavra, Carlécia, só um minutinho. Desde a mediunidade no mais alto nível, assim, vamos dizer, se posso dizer, alto nível de percepção que era dela, até aquelas pessoas mais sensíveis, mas que se julgam até insensíveis, porque não tem, assim, aquela clarividência, aquela audiência com os quais ela conviveu a vida inteira. E ela sempre nos diz a responsabilidade do médium, quando ela fala aqui dos espíritos que às vezes aparecem desnudos pela sua própria condição de degradação moral, espiritual, a responsabilidade do médium de ver tudo aquilo ali e nunca se escandalizar, ter sempre um olhar de compaixão, de caridade, porque aquele espírito ainda está numa fase ainda muito primitiva de aprendizado, de compreensão, está vivendo uma ignorância que o faz sofrer, mesmo que ele não perceba isso, né? Então, pode até citar, não, o espírito não estava assim, ele não estava vestido nem nada, mas sem enriquecer os detalhes, entendeu? Porque não interessam os detalhes, interessa o tipo de pensamento que a gente vai levar para aquele espírito naquele momento. A responsabilidade que ela nos chamou a atenção desde a introdução e o primeiro capítulo, que foi como ela pautou a vida dela, do severo estudo da doutrina espírita para que tenhamos independência ao nos manifestarmos, ao interpretarmos as diversas manifestações das quais talvez nós tomemos parte, ou mesmo situações e dificuldades da vida da gente que a gente procure explicação, não num passado que nos é desconhecido por caridade da misericórdia divina, mas por a gente saber que todo efeito tem uma causa, que toda causa gera uma consequência e que as consequências de tudo que a gente vive são produto de ações nossas de ontem e de hoje, né? Outra coisa importante que ela nos faz lembrar ali é que as leituras, a nossa sintonia mental, a nossa responsabilidade enquanto médios, porque a nossa vida aqui não é um parque de diversões, a gente não veio aqui para passear e brincar, a gente não está aqui num momento de lazer, a gente está num momento sério de aprendizado e provando exatamente aquilo a que a gente se propôs nessa existência, provando para nós mesmos, antes de mais nada.
Então, é sempre tentar retirar o conteúdo moral, emocional e espiritual, que essas descrições e toda essa parte de aprendizado, né, que ela vai nos trazendo, pode sedimentar na nossa vida como espíritos eternos, né? Fala lá. Falando de vestes, agora me veio uma coisa na mente aqui, vocês estavam falando ali, e eu até vou usar da Jussara que está aqui. Não está dormindo não, né, Ju? Não. Brincadeira, tá, gente? Quando a gente fala das vestes, né, fala de roupa, de vestimenta, a Ju tem uma visão ali, ela trabalha junto do armário de luz ali na FEGO, né? E aí me veio essa questão das roupas que são doadas, né? E os companheirinhos, né, Ju, que muitas das vezes vão lá atrás das roupinhas deles, né? Os que ainda estão nessa transição, né? Estão desencarnados, e as famílias doam as roupas, né? E eles ainda estão apegados a essas vestes aqui, materiais. E tem todo um trabalho ali que a Jussara faz lá com a equipe lá, de uma prece e tudo mais, para esses companheirinhos também. É bem interessante isso. Até se quiser comentar alguma coisa, Ju. Eu lembrei desse detalhe também, não sei porquê, que agora veio na mente. Mas que é interessante, né? Cadê a Jussara que eu não vi? Oi. Não, agora eu te vi. Nós fazemos, na abertura do trabalho, sempre fizemos a prece, uma leitura edificante, e nessa prece a gente sempre contempla de uma forma grata aos companheiros que têm as suas coisas ali, né? A gente tem consciência desse apego de alguns. Então, a gente faz, sim, desde o início, desde que nós começamos, a gente faz esse trabalhinho de prece, leitura e esclarecimento. Pessoal, foi tão importante Humberto falar isso e a Jussara também. Vocês perceberam o que é abertura de consciência que esse entendimento e esse conhecimento traz para a gente? Vocês acham que ali é só um brechó, onde você está vendendo material para fazer renda, para poder fazer a sustentação da casa? Aquilo ali também é um trabalho mediúnico, é um trabalho de caridade. Então, em tudo na vida da gente, na hora que você está fazendo uma comida, não tenha pensamento ruim, porque você vai envenenar a comida com o seu pensamento. Tá? Na hora que você vai atender um telefone, não chega no telefone, já estão ligando de novo para mim. Não, vamos com calma, com paciência. Tudo na vida é intercâmbio. A gente tem que ter essa noção, e nós não somos estudantes de ignorantes ainda não. Quem tem 1 hora de evangelho já tem muita responsabilidade. Então, vamos começar a colocar esse sentimento dentro da gente. Essa participação, muitas vezes silenciosa, que a gente tem na vida em geral, não só na vida dos outros, mas na nossa mesmo, melhora a vida da gente em todos os sentidos. Isso não vai tirar problema nenhum da vida da gente, mas vai melhorar a vida da gente em qualidade emocional e espiritual, com certeza. Cíntia, só uma observação com relação a essa questão que o Humberto e a Jussara colocou, e o quantos espíritos que devem ter tido uma pontinha de esclarecimento de luz devido a esse apego a essa vestimenta, né? Às vezes a pessoa doou a vestimenta porque esse espírito estava precisando dessa prece, dessa acolhida, né? Então, o que você falou, que a gente acha que é um brechó, para uma alma pode ser um despertar, né? Pode ser uma nova visão daquilo que ele está passando, né? Então, é por isso que a gente precisa estudar muito, né? Muito. Porque o que é simples para a gente tem toda a complexidade em volta, né? Bacana, bacana, muito bom. Aquele ditado que os olhos não veem e o coração não sente, não serve para a gente não, né? Mas eu falo por mim, gente, eu juro por... A gente fica nessa loucura do dia a dia, né? E eu fui perceber isso junto com a Jussara lá. Eu não vou dizer, Humberto sabia. Eu até sabia, mas assim, a gente não se conecta com essas coisas. E hoje, só porque a gente falou disso lá, né, Jussara, e veio umas mensagens e tal, para a gente até ter bastante cuidado com isso, né? Nossa, para mim foi um aprendizado que vai ser pro resto da vida.
E eu faço até questão de, quando a gente até puder voltar, achar uma maneira até de, para as pessoas que passam por lá, para que elas tenham essa consciência também, né? Quando elas vão lá ver o trabalho, em algum lugar a gente conseguir comunicar isso, né? De que ali tem todo um esclarecimento por trás daquilo, né? Não é só um brechó, né? Bem interessante. Tá, gente? Eu vou pedir só a Leila, que é a nossa apresentadora da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Bom, então, aproveitando essa vibração, né, que nós estamos todos envolvidos, fechemos os olhos, mentalizemos a figura de Jesus Cristo nesse momento conosco, agradeço a oportunidade de mais um estudo, de mais um dia de aproveitamento, agradecendo nossos amigos espirituais que nos acompanham em todos os estudos, a Dona Ivone Pereira, pelo conhecimento, né, das verdades espirituais que ela permitiu nos passar. Agradecer a Ellen, que nos transmitiu esse conhecimento com tanta delicadeza, com calma, com tanta serenidade, para que nós saibamos utilizar a força do nosso pensamento em nome da nossa consciência, da força que nós temos de transformar na vontade do bem e sempre a serviço do amor. Como Dona Ivone mesmo encerrou o capítulo, para que os produtos da nossa força mental, da nossa vontade, seja sempre voltado para o bem maior, e para que nosso grupo continue assim, unido, junto com os nossos amigos espirituais, estudando, evoluindo e construindo e nos tornando cada vez mais fortes no sentido espiritual. Que assim seja.